E aí você tinha isso, e você tinha o Olavo, que foi realmente o grande criador da direita. Sim. E uma parte considerável dos problemas da direita brasileira ainda é o reflexo, olha só, ainda é o reflexo da intervenção política do Olavo, política intelectual do Olavo, no princípio. Por isso o Olavo é uma referência absolutamente incontornável. Ninguém que pretenda entender a direita brasileira pode entendê-la sem entender o Olavo. O Olavo é o centro da coisa. E ele gostava muito de se gabar, de ser o centro, e ele era mesmo. Agora, ser o centro da coisa nem sempre é só positivo. Às vezes é positivo e também tem um aspecto negativo, que é quando a coisa reflete os seus defeitos. E a coisa refletia alguns defeitos do Olavo. Então o que o Olavo fez? Olavo, na década de 90, ele passa por uma mutação pessoal, uma mudança de orientação biográfica, da trajetória da sua vida. Antes da década de 90, ele era um professor de astrologia, ele se dedicava a estudar astrologia, ele auxiliou um psicólogo argentino que veio para o Brasil, Juan Alfredo César Miller, que além de ser psicólogo era um mago e um alquimista, e efetivamente um mago e um alquimista. Esse cara tinha estudado em Zurique, no Instituto Jung, com um discípulo lá de Freud, o Lipizzaner, e ele trouxe as teorias psicológicas do Lipizzaner para o Brasil. O Juan Alfredo César Miller, e encontrou no Olavo uma espécie de secretário, de ajudante e tal. Então, o Olavo foi escritor daquela revista esotérica, Planeta. Ele teve uma loja uma livraria, se eu não me engano, esotérica. Ele conhecia os meios esotéricos ocultistas do Brasil. Então, o que era o Olavo? O Olavo era um autodidata em filosofia, muito, muito interessado em questões ocultas. Era isso. Na década de 90, há um shift, há uma mudança de orientação importante. Na época ele já era famoso, ele já era conhecido? Já... Não, ele não era conhecido. Ele era conhecido em círculos menos conhecidos. Tá. Ele circulava ainda num subterrâneo, então não era um cara conhecido. Nesses círculos... Ele veio, quando é que ele veio a ser conhecido? Eu vou lhe dizer. Ele veio a ser conhecido quando ele publicou um livro que foi um best-seller da época, chamado Um Imbecil Coletivo. Ele publicou 4 livros na década de 90. O primeiro deles foi, eu não sei se foi a publicação ou a escrita desse livro que antecedeu, Uma Filosofia Aristotélica na Cultura, que depois virou o Aristóteles Nova Perspectiva, O Imbecil Coletivo, A Nova Era e a Revolução Cultural e O Jardim das Aflições. O Imbecil Coletivo virou um best-seller automático. Por que virou um best-seller? Porque O Imbecil Coletivo é um livro, para quem leu, muito engraçado, muito bem escrito, ele tinha o cariz de ser um grande escritor, e que faz uma polêmica desbragada, uma polêmica assim, violentíssima contra o mandarinato acadêmico da esquerda. Então todos aqueles professores quase intocáveis, figuras assim, que tinham um halo de quase sacralidade em torno deles, o Janotti, o Gerd Bornheim, o Muniz Sodré, o Oswaldo Porchat, essa galera toda, assim, ele atacou todos esses caras com muita veemência, com muita agressividade. Quando isso aconteceu, e as pessoas começaram a ler, a mídia naturalmente se voltou para isso. E aí ele passou a escrever em vários jornais. Esses intelectuais que foram atacados, alguns ficaram em silêncio e mostraram desprezo. Não vou me dignar a rebaixar-me à altura desse autodidata, não vou respondê-lo. Outros responderam, ele foi para cima. Então começou a haver naquela época uma polêmica muito intensa. Como no período a cultura de vídeo ainda era bem menos disseminada do que é hoje, as pessoas travavam suas polêmicas escrevendo. Então ele tem inúmeros textos escritos refutando um monte de gente trocando farpas, aquela coisa. E aí a partir daí ele começa a ficar famoso, e ele começa a pontificar sobre assuntos de direita, de política, no jornal. Ele ganha vários empregos de jornais de prestígio na época. O Globo, Folha de São Paulo, Revista Época, Veja, ele escreveu para todos esses veículos. Depois ele foi perdendo os empregos, mas ele, em algum ponto da trajetória dele, ele escreveu para grandes veículos mainstream. Quando ele escreve para grandes veículos mainstream e quando o Imbecil Coletivo explode, ele se torna um cara conhecido. E aí ele passa a falar com uma massa crescente de pessoas interessadas naquilo ali, através do site dele principal, Sapiência No Ausicis Malicia, e aquele site se torna a referência básica para todo mundo que chegava com algum interesse em direita brasileira. Então, você tinha algum interesse em direita brasileira, o que você achava na época? Você achava esse site, você achava Mídia Sem Máscara, você achava alguns blogs,
você achava o Instituto Liberal, era isso, era aquele mundinho. E por que eu digo que ele foi fundamental? Porque tanto o Instituto Liberal quanto ele próprio tinham como grande referência teórica em economia Ludwig von Mises. Na parte de gurus, que era uma parte que ficava no site do Sapiência, eu acho que hoje não tem mais, mas vinha lá uma lista de gurus, ele tinha um monte de gurus, e um dos gurus ali era o Ludwig von Mises. Segundo ele, era o mais genial de todos os economistas e tal. E também nessa época, quer dizer, aí já um pouco, consideravelmente posterior, na verdade, você teve algumas fundações e institutos gringos vindo para o Brasil, colocando um pezinho aqui no Brasil. Então, Students for Liberty, as iniciativas do Cato, as iniciativas do Atlas, tudo isso começou a pintar aqui no Brasil. E aí pintou, quer dizer, se configurou uma direita que era como? Que era ao mesmo tempo conservadora em matéria de moral, liberal austríaca em matéria de economia e que partilhava de uma certa inclinação para a polêmica, a cultura da refutação, a cultura do embate intelectual, não necessariamente qualificado, mas que gostava dessas coisas. Esta é a direita brasileira como ela se origina. Sim. Todos vocês aí que conhecem a direita brasileira, vocês podem perceber nessa descrição que eu dei a semelhança que existe entre isso e o que vocês veem hoje ainda. Então por quê? Porque foi criado desta forma. Então foi criado a partir daí. Qual o problema disso? Existem alguns problemas nessa construção. A gente pode destacar os seguintes. O primeiro problema é, essa direita claramente era uma direita importada. Embora o Olavo fosse brasileiro e fosse um pensador daqui, essa direita não guardava uma linha de continuidade clara com a sua própria história, com a história da direita brasileira antes da nova direita, porque assim, a direita não é uma coisa que apareceu agora. É algo tipo muito novo, assim. Então, mas a direita, ela tá aí desde... Sim, mas essa era completamente descolado daquilo que tava... completamente descolado. Quer dizer, o que era a direita mais antiga? Era uma direita muito ligada à Igreja Católica, ao pensamento de Gilberto Freire e de alguns sociólogos conservadores no Brasil. De alguma maneira, o Olavo ainda tinha relação com esses caras. Então, por exemplo, quando ele escreve O Futuro do Pensamento Brasileiro, ele destaca 4 grandes pensadores que serão, para ele, as bases de uma cultura nacional renovada. Ele cita Gilberto Freire, Miguel Reale, Otto Maria Carpo e Mário Ferreira dos Santos. Então, ali está contida a universalidade de Gilberto Freire. Ele escreveu um artigo sobre Gilberto Freire, mas a continuidade do pensamento em termos econômicos, sociais, não era mais freiriana. Devia-se muito mais, acreditava-se muito mais esse pensamento a uma matriz norte-americana, que lá nos Estados Unidos havia feito a síntese de liberalismo e conservadorismo, uma coisa muito mais reaganista, muito mais baseada no movimento conservador intelectual norte-americano do que propriamente nas nossas tradições autóctones. E isso significou alguma coisa para o Brasil, significou uma certa perda de identidade do processo. O segundo problema que a gente pode levantar é o seguinte, e esse é um problema para mim que tá óbvio, a desqualificação generalizada da instituição universitária, que é uma coisa que foi muito, muito, muito forte na retórica do Olavo, e que foi transmitida para todas as gerações que vieram com ele. Ou seja, a ideia de, nós estamos aqui operacionalizando uma renovação cultural, uma restauração cultural. Essa restauração ela não exige nenhuma presença nas instituições oficiais do conhecimento, porque essas instituições estão deturpadas, etc, etc. E isto aqui vai destruir essas instituições, torná-las completamente obsoletas, e nós vamos recuperar a cultura nacional através disso. Isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque esta construção ela era manca, ela era frágil sob diversos aspectos. Uma dessas fragilidades é precisamente o fato de que ela deveria ser constituída por um curso que inicialmente era presencial, o Seminário de Filosofia era presencial, que depois se tornou online, mas um curso sem a estrutura de provas e as exigências e tal de você estar formando um intelectual profissional em alguma coisa. Então, por exemplo, você poderia assistir os cursos do Olavo anos a fio e não escrever nada, e não escrever um texto, e não aprender a escrever um livro de 100 páginas, que é mais ou menos o que você faz numa dissertação, e não aprender a escrever um livro de 200 páginas original, que é mais ou menos o que você faz numa tese, e não... Você poderia ficar ali, eu tô ali assistindo e tal, anotando algumas coisas, lendo livros a partir daquela leitura que o Olavo indicava e só. É óbvio que
a força de disciplinamento, aculturação e formação de um curso livre que você frequenta sem grandes obrigações de entregar nada, não é maior do que a formação numa instituição acadêmica. A instituição acadêmica ela é mais exigente. Só que parecia o contrário para as pessoas que estavam ali, porque elas estavam imbuídas de crenças do tipo que a universidade não prestava. Por quê? Porque a universidade brasileira e mundial tem problemas. E ao olhar os problemas disso aqui, você tem a tendência, você não vê os problemas de onde você está. Você não perceber quais são os problemas aqui. E isso foi uma coisa muito ruim. Eu acho que foi uma coisa muito ruim. A terceira coisa quando o Olavo falava para as pessoas e tal, a internet, eu sempre repito isso, a internet se tornou e era o principal meio de comunicação de toda a direita, de como ela tinha os contatos, o que ela escrevia. Então, por exemplo, a gente lia os blogs e tal. Isso tornou a direita, no mundo inteiro, mas no Brasil com muita intensidade, particularmente dependente da internet. Muito dependente. Dependente a ponto dela não conseguir colocar um pé firme em nenhum outro campo para além da internet. Então isso a limitou ao fenômeno digital, com todos os problemas do fenômeno digital. Então esse foi o terceiro problema. O quarto problema é que o Olavo tinha vícios e defeitos de personalidade, em minha opinião, que se transmitiram para os seus alunos e para a direita como um todo. Por exemplo, essa inclinação a soluções bruscas, ou a entrar em guerras e disputas narrativas muito agressivas, muito polêmicas, em que você desqualifica o outro completamente. Tá? Isso é uma coisa característica do estilo polemista de ser do Olavo. E praticamente todo mundo na direita é assim. Vídeo o Nando Moura. O Nando Moura não está fazendo isso com a gente? O Nando Moura detesta o Olavo hoje, mas no fundo ele é um olavete, porque ele fala em termos, assim, a intensidade, o furor dele parece muito com o furor olavete. Então tudo isso... E o bolsonarismo, ele faz isso. Exato. Total, assim. Então, tudo isso vem dessa origem. Sim. Então, a origem que colocou problemas. Gostou dessa análise? Assista a live do MBL News de segunda a sexta, às 19 horas no canal MBL Live TV. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.